Então, no outro dia, depois de 18 horas, depois de 16 a 18 horas, a gente vai tirar do shaker. E você pode perceber que tá bem turvo. Em comparação ao meio inicial, que era transparente, vocês podem perceber que tá muito turvo. Isso aqui é o crescimento das bactérias. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou separar essa quantidade aqui de meio com bactérias em 2 tubos de centrífuga. Para centrifugar esse meio com bactérias, fazer com que as bactérias em si precipitem e que fiquem aqui nas paredes desse tubo. E o meio, só o meio, possa ser descartado, que não vai ser utilizado nas próximas etapas. Então, uma etapa importante disso é pesar esses tubos, porque há uma maior quantidade de meio, aqui não é uma quantidade tão pequena, tem meio litro de meio, então isso é muito essa etapa é muito importante para ter certeza que a centrífuga vai estar bem balanceada. Então, o peso de um dos tubos precisa ser igual ao outro. E aí, depois que você tem certeza dessa igualdade de massas, a gente vai colocar numa centrífuga, vai centrifugar por 20 minutos, a 4000 XG, mais ou menos, e a gente vai obter esse resultado, que é, a maior parte vai ficar meio aqui e bactérias precipitadas. A gente vai jogar fora o meio e só utilizar as nossas bactérias para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa de lise. Então aqui, o meio é descartado usando álcool ou hipoclorito, eu uso álcool. E aqui a gente tem um pellet de bactérias que vão ser lisadas. A gente vai usar o tampão de lise, depois a gente vai usar a diluição na etapa de purificação. Então aqui a gente vai usar o tampão de lise, que vai ficar em pH 7, ele é um tampão fosfato. Ele tem uma quantidade de midazol e cloreto de sódio. A gente vai pegar uma quantidade desse tampão de lise e vai ressuspender as bactérias que estão ali no fundo do nosso tubo de centrífuga. Esse vai ser o resultado dessa suspensão. E a gente usa um sonicador para alisar por ultrassom essas bactérias. Então, é impossível de eu gravar isso, porque o equipamento fica fechado, não tem como ver o que acontece lá dentro. Mas aquela amostra fica em gelo e eu dou vários pulsos de ultrassom dentro da amostra. Após isso, eu coloco em vários tubos em Pendorf, né, microtubos, para centrifugar. A gente coloca numa alta velocidade, muitas vezes eu tento colocar a maior possível. Isso tudo para obter o lisado clarificado. O clarificado é o sobrenadante aqui. Esse é o lisado clarificado, que em teoria vai ter a sua proteína, se ela for hidrossolúvel. E aqui a gente clarificou porque a gente tirou esses restos das células de bactéria. Então aqui, teoria, no sobrenadante, teremos a proteína que foi expressa. Então agora a gente vai utilizar esses 2 tampões, mas primeiro a gente vai continuar usando o tampão de Lise. Agora a gente vai ir para a etapa de purificação. Então eu vou utilizar a resina de níquel. Essa é a resina de níquel, essa azulzinha aqui. A gente primeiro tem que equilibrar ela no tampão de Lise, para ela ficar nas mesmas condições em que o nosso lisado clarificado está. A resina de níquel não fica armazenada em tampão de Lise, então a gente precisa calibrar ou equilibrar a resina. A gente faz isso colocando esse tampão aqui, colocando na gangorra, para ela ficar misturando por uns 15 minutos. A gente centrifuga isso depois desses 15 minutos e tira o sobrenadante usando um pipetador, tendo muito cuidado para não tirar a resina também. Então fica só a resina e a gente tira isso aqui. Depois disso, a gente pode então misturar o sobrenadante do lisado com a nossa resina. Então vai ter pouco tampão, a gente deixa são uns 2 ml de tampão aqui, e o resto vai ser lisado. Quando a gente mistura, a nossa proteína vai se ligar à resina porque ela tem a cauda de histidina. Então a gente deixa por 1 hora na gangorra, por 1 hora, para ela se ligar. E depois disso, a gente vai centrifugar e o primeiro sobrenadante que a gente pode descartar, porque a proteína em si ela tá na resina, então o sobrenadante não vai ter a proteína, é o flow-through. O que é o flow-through? É aquilo que
não se ligou à resina. Tudo que não se ligou à resina. Então, pode ter tanto uma quantidade da nossa proteína alvo, quanto também pode ter outras proteínas, outras moléculas em geral. E além disso, para ter certeza que a gente vai tirar proteínas que se ligaram inespecificamente na resina e todas as impurezas possíveis, a gente faz mais 5 lavagens com um tampão de Lise ainda. Então, é a mesma lógica, é bem repetitivo. Então, vai colocar o tampão, vai deixar na gangorra por 15 minutos, vai colocar na centrífuga, tirar o sobrenadante, fazer isso por 5 vezes. Então, depois dessas lavagens, a gente pode começar a eluir a nossa proteína, que é quando a gente vai, de fato, obter a proteína. Para isso, eu uso o tampão de eluição. Perceba que aqui a gente tem a diferença, são tampões muito parecidos, mas a diferença é que há uma grande concentração de imidazol. O imidazol vai aumentar a força iônica do sobrenadante, então ali do meio, aquoso, e vai competir com a proteína para se ligar à resina. Então a proteína vai perder afinidade com a resina e sair no tampão de eluição. E aí, quando a gente centrifuga e tira o sobrenadante, a gente vai, de fato, obter a nossa proteína purificada. Tá, então, a gente colocou aqui com o tampão de eluição na gangorra, centrifugou e obteve essas 3 eluições. Aqui, eu estou mostrando que na primeira eluição, antes de colocar na centrífuga, a minha proteína estava tão concentrada, tinha tanta proteína ligada à resina, que com essa quantidade de tampão de eluição, não foi suficiente para solubilizar toda a proteína. Então ela se agregou e formou essa gosminha aqui. Basicamente, depois disso aqui, eu centrifuguei e usei o sobrenadante como eluição. Né, o sobrenadante aqui. E aí a gente vai ter as nossas amostras, o E1, E2 e E3, que é eluição 1, eluição 2 e eluição 3 da proteína. Após essa purificação das proteínas, a gente costuma usar uma forma de analisar e ter certeza que ela foi expressa e purificada com um método analítico em laboratório. Aqui no meu caso eu uso eletroforese por SDS-PAGE. Basicamente eu uso um gel de poliacrilamida. Esse gel vai conter SDS, que é um detergente iônico que vai desnaturar as proteínas e dar a carga negativa para todas elas. Isso faz com que as proteínas se diferenciem entre si apenas em relação ao seu peso molecular. Então, quando a gente revelar esse gel, a gente vai ver uma separação entre proteínas em relação ao seu peso molecular. E apenas isso. Aqui está uma amostra que a gente usa nessa análise. E basicamente, a gente vai fazer uma amostra para cada passo que a gente fez nesse vídeo inteiro. Então, eu faço isso durante todo o experimento de expressão e purificação. Então, após o inóculo, antes de colocar o IPTG para induzir a expressão, eu pego uma pequena alíquota e guardo no menos 20. Após a indução, quando eu já induzi por IPTG, eu pego uma outra alíquota e guardo no menos 20. Quando eu consigo o lisado clarificado antes de ligar com a resina, eu também pego um pouquinho e guardo. O flow-through, que é aquele primeiro sobrenadante depois que a proteína se liga à resina, eu também pego uma pequena alíquota para saber o que realmente saiu no flow-through. E depois eu vou basicamente pegar uma alíquota de cada uma das eluições. Aqui, esse P é de padrão. Esse é um padrão de peso molecular. Nesse padrão de peso molecular, que é comercializado também, a gente vai ter uma seleção de proteínas com diferentes pesos moleculares conhecidos e vai servir de padrão para a gente conseguir olhar e falar: essa proteína tem mais ou menos tal peso em relação à posição dela no gel. Quando eu misturo com o tampão da amostra, eu preciso colocar 95 graus por 5 minutos, todas essas amostras, para desnaturar.
E aí nós montamos os géis com a cuba de eletroforese, ligamos na força, ela vai correr a 200 volts. E aqui a gente já colocou cada amostra em um pocinho do nosso gel. Você vê aqui, ela vai correndo conforme o tempo se passa, mais ou menos 1 hora, ela corre inteira. E aí o que a gente faz? Depois disso, eu vou tirar esse gel com muito cuidado, porque esse gel é de poliacrilamida, que pode significar que ainda há um pouco de acrilamida que não se polimerizou, e a acrilamida é altamente mutagênica. Então eu vou pegar esse gel, perceba que as proteínas elas estão aqui no fim do gel, o tampão delas é azul, e nós usamos o Comacy Blue, que é um corante azul, que vai corar esse gel, e depois a gente vai descorar com a mesma solução que a gente usa para solubilizar esse corante, usando esse agitador gel. Então, o gel em si não fica mais azul, e só ficam azuis os pontos em que há proteína. E aqui a gente usa o nosso padrão, que por algum motivo ficou claro no meu gel, e infelizmente eu não consegui uma imagem melhor desse gel. Mas esse padrão, ele vai mostrar algumas bandas de proteínas que a gente sabe o peso molecular. Então aqui, 60 kilodaltons, 45 kilodaltons, 31 kilodaltons, 21 kilodaltons e 14 kilodaltons. E aí, por deslocamento, a gente consegue saber qual é mais ou menos o peso molecular dessa proteína. Essa proteína que eu estava expressando aqui era uma proteína de mais ou menos 23 kilodaltons. Então, ela estar aqui significa que, de fato, uma proteína muito perto de 23 kilodaltons, pelo menos, foi expressa. Como eu peguei cada uma das amostras de cada etapa, a gente pode dar uma analisada. Então, quando a gente não tinha induzido ainda a expressão da proteína, perceba que a gente não tem muitas bandas, que a nossa bactéria, ainda, além de estar viva, intacta, ela não tem a nossa proteína. Agora, quando a gente tem induzido, a gente já tem a nossa proteína de 23 kilodaltons, bem forte, inclusive, porque a gente induziu a expressão dela. No lisado clarificado, eu já tenho uma menor quantidade de outras proteínas que não são a proteína que eu quero e uma grande quantidade da proteína que eu quero. No flow-through, perceba que sai uma parte dessa proteína. Então, toda essa quantidade de proteína nem sempre consegue se ligar à resina. Talvez por uma quantidade pequena de resina, talvez por outro fator, acaba não se ligando na resina e passa direto. Além de outras proteínas, por exemplo, essa que estava aqui no lisado clarificado sai no flow-through. E perceba que na eluição, que é de fato que só deve ter a proteína que a gente quer, já não tem mais essas proteínas aqui. É limpo em relação a outras proteínas que não sejam a que tem 23 kilodaltons. Aqui perceba que quase é impossível ver a banda da proteína, porque na eluição 2 e eluição já temos muito menos proteína do que na eluição 1.